talvez alguém possa pensar, mas é uma palestra com tendo o verbo, né, achar, né, acha-me, por que seria isso? E a ideia aqui, a gente quando estuda teologia, a gente estuda um termo chamado antropomorfismo. E esse termo está relacionado a atribuir características humanas à, à pessoa de Deus. Então, existem ações, né? A antropopatia tem a ver com os sentimentos e antropomorfismo tem a ver com algumas características, como, por exemplo, as costas de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, né? Como se Deus tivesse características físicas como nós. E a gente, pelo menos aqui, vai observar que Jesus, batendo um papo com a mulher samaritana, ele está dizendo para ela que o Pai procura, ele procura, como um garimpeiro, ele procura verdadeiros adoradores. E nesse caso, a proposta do verbo acha-me aqui está relacionado a, já que o Pai procura, que ele encontre alguém como eu, que ele me encontre, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas falhas, apesar de fazer coisas que entristeçam o seu coração, apesar de não ser aquilo que eu gostaria de ser para ele, até porque Deus ele não se surpreende com nada em nós, não é mesmo? Porque ele não é como as pessoas que têm expectativas a nosso respeito. Ele sabe quem nós somos. E ainda assim nos ama, do jeito que somos. Mas é importante, né, que tanto eu quanto você possa nessa caminhada buscar em Deus uma possibilidade, né, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, para que a gente mesmo possa ficar cada vez mais parecidos com Jesus, que é o alvo de Deus para nós. E então, dentro dessa temática, uma vez esclarecido aqui o tema que a gente vai trabalhar, eu gostaria que você pudesse pensar comigo a respeito lá, né, de João 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver, principalmente versículo 23 e 24, quando Jesus está dizendo para a mulher samaritana, que está preocupada com o lugar de adorar, e ele fala, ó, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, se tem verdadeiro é porque tem falso, né, gente? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, mais uma vez, né, se o Pai procura, eu quero ser achado por ele. Se o Pai é como um garimpeiro, eu quero ser como aquele ouro que ele encontra no meio daquela lama, daquela terra toda. Então, que nesse mundo em trevas, que nós possamos ser um ponto de luz, um sinal de luz, e que ele olhe para nós e veja alguma coisa. E o que a gente vai estar falando aqui é justamente isso. Eu peço, né, que você acompanhe o texto que está aí à sua frente. Nosso coração é um altar que pode ser dedicado às coisas finitas e condicionadas, como as ciências, as religiões, os modismos, seja produzidos pela mídia evangélica e influenciados pela mídia secular, e tantos outros símbolos de religião, de status, de poder e de riqueza. Ou seja, o meu coração e o seu coração é um altar. Às vezes, no nosso coração, nós erguemos como um Deus ou como um ídolo, seja o filho, o marido, a esposa, o emprego, o dinheiro, o trabalho, a posição de liderança na igreja, o tempo de igreja que a gente tem, pertencermos à denominação X ou à denominação Y. Nós, por exemplo, podemos idolatrar a nossa juventude ou a nossa velhice, a nossa maturidade ou a nossa coragem. Ou seja, a gente corre o risco de, num caminho narcisista e de vaidade, adorar características nossas e nos acharmos superiores aos outros. Nós podemos também, numa questão de necessidade,
nós idolatrarmos o dinheiro ou a riqueza. Então, ou seja, o nosso coração é um altar e há uma predisposição nossa para a adoração. Há uma inclinação nossa para a adoração. Existem aqueles que vão defender que nós criamos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, porque nós precisamos ter alguém para adorar. E eu parto do princípio que é justamente o oposto. Fomos criados com essa necessidade. E aí tem gente que dedica esse altar a coisas finitas e condicionadas, como um time de futebol, como, de repente, um aparelho de som, como um carro novo, certo? Então, a gente pode dedicar esse altar a coisas finitas ou a coisas condicionadas, como, por exemplo, eu posso, de repente, ter uma inclinação por uma época. Eu, particularmente, gosto muito da década de 80, em relação aos filmes, às músicas. Eu gosto dessa época. Se eu escutar uma música, se eu assistir um filme que me remeta a 1980, a 1981, até 89, 90, alguma coisa, é como se eu estivesse revivendo um período legal da minha vida. Então, a gente pode, muitas vezes, gostar de algo condicionado. É como, por exemplo, bicicleta na minha infância era uma Monaretta Aro 20. Então, é uma coisa que você não fabrica mais. E aí, quem se agarra a isso vai sofrer. Né? Então, eu, por exemplo, minha mãe tinha uma rádio vitrola da Telefunken e era muito linda, em cerejeira, brilhava, sabe? Uma coisa espetacular. Só que hoje em dia, até um disco de vinil já não é uma coisa muito simples de ter e quem vende caro pra caramba. Então, às vezes a gente se apega. Ou então, até mesmo uma configuração mais antiga do nosso Facebook ou do nosso YouTube. Aí, quando muda alguma coisa, meu Deus, que inferno, ter que aprender tudo de novo. Comprar uma outra televisão é um sofrimento. Por quê? Porque você vai pegar o manual, vai ter que ajeitar uma coisa, ajeitar outra. Ou seja, a gente pode se agarrar não apenas a Deus, não apenas uma outra divindade, não apenas um outro ser espiritual. A gente pode adorar não apenas um filho, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, um namorado, mas a gente também pode se apegar a coisas finitas e coisas condicionadas, que acabam, né? Então, hoje pela manhã eu tive uma experiência interessante, meu filhinho de 3 anos, ele bateu na formiga, matou a formiga e começou a chorar porque ele queria trazer a formiga de volta à vida. E aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, tu não é Jesus não, rapaz, tem que aprender, não mata porque você não tem como dar a vida de novo. Então, assim, tudo é passageiro, tudo é transitório na vida. E às vezes nós nos agarramos. Né? Eu, por exemplo, eu gostaria muito de estar com a idade que eu tenho com a saúde dos meus 20 anos, 23, 24 anos. Eu gostaria que isso acontecesse. Só que os meus 24 anos não voltam mais, né? E eu tenho que dar graças a Deus de ter chegado aos 46, porque alguns amigos meus não chegaram. Então, eu não sei se dá para perceber que a gente pode se agarrar a coisas finitas, a gente pode se agarrar a coisas condicionadas, né? Por exemplo, formato, né, de culto, se nós observarmos, há um tempo atrás, era muito comum as pessoas usarem as roupas escuras, né, para ir para o culto. Então, eu não cheguei a pegar a época do terno preto, gravata preta, paletó preto, chapéu preto, mas, assim, coisas que não acontecem com a mesma frequência. Então, eu lembro que na minha infância, né, as mulheres sentavam de um lado do banco, os homens sentavam de outro, e aí tem gente que, assim, parece que, meu Deus, a gente tem que reviver isso, porque reviver isso é a melhor coisa do mundo. E aí, qual é a parte que complica? A gente não tem como controlar essas coisas. Então, quem se agarra a isso vai sofrer. Né? Se, de repente, vocês puderem até assistir um filme chamado A Vila, é um filme, assim, muito, muito legal, porque ele mostra algumas questões de pessoas de uma vila, né, que, por exemplo, as pessoas elas viviam querendo, de alguma forma, se distanciar, né, de um outro ambiente. E nisso, eles não passavam pelas transformações culturais. Poxa, legal, tudo bem, você está feliz assim, mas vai chegar uma hora que não vai dar para sustentar mais, não vai dar mais.
né? Então, existem coisas que a gente vai desfrutar, a gente vai participar, a gente vai experimentar, mas agora essas coisas vão escorrer pelos nossos dedos. E se tratando de igreja, às vezes, a gente pode até brigar por algo que não tem para onde correr. Vai mudar. Aí é que está a questão. Vai mudar, né? Até porque a vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, tudo é dinâmico, né? Então, aí eu falei, né, sobre a questão das coisas finitas e condicionadas e usei como exemplo a ciência, né? Hoje, é claro que, assim, eu tenho escutado um discurso muito interessante, principalmente dos políticos, né, usando a palavra, não, a gente está fazendo isso conforme a ciência, né? E, assim, quem estuda um pouquinho de nada sabe que não existe a ciência, né? Existem os cientistas com suas teses, com suas defesas, e cada um justifica a sua proposta com seus argumentos, teorias, leis, né, probabilidades, hipóteses. Então, a gente sabe que não existe uma coisa engessada só. E aí é muito comum que existam pessoas que adorem, né? Ou as religiões, né? Tem gente que se apega demais a uma determinada prática religiosa e aquilo para ela é praticamente como se fosse um deus. Só que, por exemplo, a religião é como a roupa do corpo. A religião não é o corpo. Então, e aí, às vezes, a pessoa se agarra a algo finito, como a religião, em vez de se agarrar a Deus. Ou os modismos, né? Então, há um tempo atrás, a gente não podia bater palma, a gente não podia falar um aleluia alto, e aí tinha, não sei se vocês conhecem, né, mas tinha aquelas igrejas que vinha o diácono com a plaquinha, né? Então, por exemplo, em contrapartida, né, nos dias de hoje, se você não brada, se você não pula, se você não faz isso, não faz aquilo, assim, vai ter gente que vai achar que você é devagar e tal. Então, por exemplo, tem aquele pessoal que quer botar o latão na hora de fazer o culto, e tem aquele pessoal que acha que o latão é um absurdo, quando o latão ele é apenas um objeto, né? Então, assim, o culto não vai ser nada fenomenal por causa de um latão e o culto não vai ser uma porcaria por causa do latão. O latão é só um latão, né? Então, às vezes a gente fica preso aos modismos, né? Aquilo que uma determinada música evangélica está falando hoje, ou de repente uma levada que a música secular está apresentando, né, para a gente hoje. E tantos outros símbolos, né, de religião, de status, né, aquela coisa, né, por exemplo, eu sei que quando alguém fala eu adoro o meu carro, a pessoa não está venerando o carro, embora tem gente que venera, né? Então tem aquele camarada que compra o carro, a mulher senta naquele banco, fica com as costas colando, mas ele não tira o plástico, porque o carro para ele parece ser mais importante do que a mulher dele, né? Então a gente sabe que essas coisas acontecem e que se acontecer qualquer coisa naquele carro, o cara tem um filho. Então, assim, e eu não estou me referindo ao zelo, eu estou me referindo ao desespero pela possibilidade da perda. E a possibilidade da perda existe. Nós não temos nada nessa vida. Nós não temos nem a nós mesmos. A qualquer momento, nós podemos partir daqui para a eternidade. E não tenhamos a ilusão de que os mais velhos vão primeiro. Até porque os maiores promotores das mudanças e também da violência são os jovens. É importante a gente observar isso daí. E aí, que Deus encontre os nossos corações a lhe oferecer uma dedicação integral e uma dedicação exclusiva. Então, integral por quê? Porque Deus não quer apenas aquele momento de canto, Deus não quer apenas aquele momento de pregação, Deus não quer apenas aquele momento de oração, Deus não quer apenas os 10% do dízimo, Deus não quer apenas aquela nota de R$ 5 na hora da oferta. Não, Deus ele quer a gente por inteiro. Ele quer em todos os momentos da nossa vida. E é justamente aí que muitas vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, o dizimista pode ter a ilusão de que 10% do que ele ganha é de Deus. Não, os 90% também são de Deus. Então, que Deus encontre os nossos corações a lhe oferecer uma dedicação integral. Toda a nossa vida. É fácil? Claro que não.
Existem áreas da minha vida que, se eu puder, eu peço até a Deus para não visitar, porque são áreas que eu preciso tratar, né? E se a gente for pensar na questão, inclusive, do dinheiro, né? É aquele caso, quantas vezes o dinheiro, muitas vezes, é usado como uma moeda de troca. Às vezes a pessoa, ela contribui, mas se ela ficar chateada, ela diminui a contribuição. Então, ou seja, não era para Deus, era para algo ou para alguém, né? Então, a gente percebe que o que Deus espera de mim e de você é uma dedicação integral e exclusiva. É como quando a gente, por exemplo, tem até aquela letra da Igreja da Lagoinha, daquele CD Diante do Trono, quando ela fala, eu quero ser como um jardim fechado. Ou seja, eu quero pertencer apenas a Deus, apenas a Ele, nem a mim mesmo, apenas a Ele. Então, que Ele encontre o meu coração, o seu coração, a oferecer uma dedicação integral, uma dedicação exclusiva, né? Por quê? Porque a nossa alma grita por Deus. O salmista, no Salmo 42, ele fala, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia, como se assim a minha garganta grita, né? Então, a minha alma suspira como uma garganta viva, né? Desejando, suspirando por um pouco d'água. Então, há essa necessidade em nós por Deus. Por quê? Porque como é que eu posso dizer? É o finito em busca do infinito, é o mortal atraído por aquilo que é eterno, né? E além dele, tudo é passageiro. Nossas tradições, nossas religiões, os prazeres que nós desfrutamos, as teorias, as posses, tudo passa. Nada permanece. Nada permanece. Então, e além de nada permanecer, nada pode preencher em nós o lugar de Deus. Nada. Absolutamente nada. Daí a gente percebe que existem muitas pessoas que elas estão em busca da tal felicidade, mas o máximo que elas conseguem é a saciedade. E quando elas têm a saciedade, aí fica naquela giboiando ali, né? Então, por exemplo, a menina transou com todo mundo, ou o cara comeu todos os pratos do self-service, ou, de repente, aquela pessoa maratonou, assistiu todas as séries da Netflix, mas chega uma hora que a pessoa pensa assim, pô, mas tá, e aí? E aí, eu vivo para isso? Agora, quando a gente vai caminhando com Deus e recebendo algo da parte de Deus, é diferente, porque não é uma questão de saciedade, porque nunca ficaremos completos, porque Deus não cabe na gente, né? Poeticamente, a gente até pode dizer que ele mora no nosso coração, mas Deus é muito amplo, muito pleno. Entretanto, o que é importante é aquela ideia de que Deus tem mais de mim, né? E eu tenho cada vez mais dele. E quando isso acontece, eu pelo menos compreendo que é o Pai encontrando o verdadeiro adorador. Por isso a proposta de acha-me como um verdadeiro adorador. Essa é a perspectiva. E pode dar o próximo clique, por gentileza? E o que eu gostaria, né, de falar com você. Opa, volta, isso. O que eu gostaria de falar com você, né? Como a Bíblia diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, se Deus ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não se prendam a rituais que não dependam de um lugar para adorar, que não se prendam a rituais condicionados pelos homens, né? Se ele procura pessoas assim, que ele encontre a mim, que ele encontre a você, como eu falei agora há pouco, como aquele garimpeiro, como aquela pessoa que está procurando uma joia, mas ela está no meio da lama, ela está entre as pedras, ela está numa terra que não tem absolutamente nada, e que eu seja essa riqueza que Deus está procurando nesse mundo tão corrompido, nesse mundo tão prejudicado, onde a imagem, né, dele está distorcida na humanidade. Parafraseando Renato Russo, na sua música Índios, lá no LP 2,
quando ele fala, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Esse é o quadro que nós estamos. Então, que como astros de Deus, possamos ser luz nesse mundo, né? Que possamos ser astros, luz nesse mundo, né? Astros de Deus no mundo, que possamos, de alguma forma, ser sinalizadores da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus no nosso viver diário, e não apenas com música. Né? É como, por exemplo, aquela pessoa que vai dizer assim, mas eu sou um levita. Bem, o levita, de acordo com a Bíblia, está mais próximo do zelador da igreja do que do instrumentista. Porque o levita é aquele camarada que era o pau para toda a obra, carregava, desmontava, montava, limpava, fazia, acontecia. Não era aquele cara, por exemplo, que só queria aparecer no domingo à noite para todo mundo ver. Então, aí onde está a importância, né, de um compromisso autêntico. Porque eu e você podemos impressionar as pessoas. Eu e você até queremos ouvir palavras agradáveis, só que somos quem somos. E não adianta as pessoas nos adularem, não adianta as pessoas dizerem que nós somos comprometidos, se nós sabemos que não somos, e se Deus sabe que nós não somos. E quando eu me refiro a compromisso, eu não estou falando de bater cartão na instituição. Eu estou falando de uma vida realmente comprometida, na ausência e na presença dos irmãos, dentro e fora das quatro paredes do templo. E isso, por exemplo, é um compromisso para toda a vida, é toda uma batalha. Isso não como é que eu posso dizer? Isso não é algo agora, hoje eu vou ser isso. Essa semana eu vou ser assim. A partir de janeiro eu vou ser assim. Não, é um hábito diário, é uma luta contínua. É como escovar os dentes, tomar banho, comer. A gente precisa fazer com frequência. Porque se deixar um pouquinho, já era. Você deixou de comer, fica desnutrido. Deixou de beber, fica desidratado. Deixou de escovar os dentes, vem as cáries. Percebe? Né? Deixou de tomar o banho, vem o mau cheiro, vem os fungos, vem as inflamações, as micoses e assim por diante. Então, eu não sei se dá para perceber que a nossa caminhada é contínua. Né? É contínua. Quisera eu hoje viver com o estoque da minha adoração do mês passado, do ano passado, de 10 anos atrás. Mas não é bem assim. É como a prática esportiva. Eu vou praticando, eu vou hipertrofiando. Eu vou parando de praticar, eu vou atrofiando. Então, é algo para a gente pensar com muito carinho mesmo. E continuando agora para o próximo ponto, é quando a gente... continuando agora no próximo ponto, o que é, né, ou o que não é adoração, né? O que é e o que não é a adoração. Bem, é importante a gente parar para pensar um pouquinho lá no versículo 20 e no versículo 21. De João capítulo 4. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E eu não sei se você percebe que a mulher samaritana, ela tinha uma ideia de que adorar é fazer isso aqui. Adorar é fazer isso aqui em tal lugar, certo? E Jesus deixa muito claro que, olha, adorar não é isso não. Adorar não é isso. Adorar é muito mais do que isso. E aí, se nós, por exemplo, observarmos, a partir do versículo 19 até o versículo 21, nós vamos ver que há esse bate-papo com a mulher e a gente observa que adoração não é nem manter e nem criar tradições. É muito comum que as pessoas, elas, como é que eu posso dizer? A tradição, ela é boa. Como disse alguém, a tradição é a fé viva daqueles que morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Dá um Google aí que você vai saber o autor. Eu agora não estou lembrando. E aí, por exemplo, existem pessoas que acham que adorar é fazer algo de acordo com uma determinada tradição. Nós, por exemplo, pela influência euro-americana, nós temos aquela ideia, né,
daquela capela, a torre do lado, o terno, a gravata, o piano. Glória a Deus por isso. Entretanto, se eu vou evangelizar o africano, eu não vou agredir a cultura da sua terra com uma liturgia que não é nem palestínica, não é necessariamente neotestamentária, ela é europeia. Ela chegou, né, na América, né, e os protestantes que vieram para cá trouxeram para cá. Mas isso não é necessariamente o miolo da adoração. Mas quem não sabe isso, pensa o quê? Não, o jeito certo é esse jeito aqui. E a gente, às vezes, não consegue perceber que não existia piano nos dias de Jesus. Não existia terno e gravata no culto dos apóstolos. Mas o que acontece? A gente, né, acabou, de certa forma, interiorizando de tal modo que parece que a gente tem que manter essa tradição. A gente pode manter, mas não é obrigado. Mas criar uma outra tradição também não é adoração. Como eu falei agora há pouco, antes era o púlpito de madeira, depois o púlpito de acrílico, agora é o latão. Só que é o seguinte, botar o latão ou não botar latão não vai fazer diferença na hora de pregar a palavra. Então, às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que assim, antes, né, a gente, por exemplo, cantava com o órgão, agora a gente canta com guitarra e bateria. E há um tempo atrás a gente tocava os nossos hinos em ritmos de valsa, agora a gente tem uma levada, né, de rock, e aí a gente fala assim, não, mas isso não é adoração, aquilo não é adoração, não. Adoração não tem a ver com manter ou criar tradições. Adoração não tem a ver com utilizar ou não certos gestos. Então é aquele caso, Davi está pulando, e por isso Davi está errado. Ana está ali contrita, balbuciando, e por isso ela está errada. Então, os homens levantando mãos santas, eles estão errados. Agora, e quem não tem braço? Como é que faz? Então, eu não sei se dá para perceber que o gesto, né, que a gente usa, ou o gesto que a gente não usa, é como, por exemplo, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Bem, se o dirigente falou, eu vou ficar de pé porque eu estou atendendo o dirigente naquele momento de culto. Só que a minha verdadeira reverência não é ficar em pé. A minha verdadeira reverência é ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom crente, um bom pastor. Essa é a minha reverência à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eu não vou ter um gesto de reverência. Mas é como, por exemplo, o rapaz que dá um buquê de rosas para uma menina. O fato dele dar um buquê de rosas para a menina não quer dizer que ele a ama. Entende? Pode passar essa imagem, pode passar essa mensagem, ela vai ficar caidinha por ele, achando que ele é o cara mais romântico do mundo, e daqui a pouco ele está saindo fora. Então, eu não sei se dá para perceber que os gestos, eles são apenas símbolos do que acontece dentro de nós. E se não aconteceu nada dentro de nós, é como aquele cara que não se converteu e desceu as águas batismais. Ele só tomou um banho, né? Então, adoração também não é algo fundamentado em lugares e objetos sagrados. Tem gente que acha, né, que assim, se for em tal lugar, Deus vem, né? Se usar objeto tal, Deus vem. Não, isso aí não tem absolutamente nada a ver. Até porque nós não cremos no poder dos objetos. Nós cremos no poder de Deus, certo? E aí, modismos, né, da música evangélica. Então, se você repete, né, se você fica ali aquele tempo todo, ou se você canta, né, tipo Vencedores por Cristo, no máximo 2, 3 minutos. Então, gente, assim, as modas passam, certo? As modas passam. Então, hoje, né, a igreja tem uma levada de música. Há 15 anos atrás era outra. Há 20 anos atrás era outra. Né? Então, houve um tempo em que cantar satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer já visto, era uma renovação. Hoje é antigo, entende? Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, adoração é muito mais do que manter ou criar tradições, do que utilizar ou não certos gestos, do que algo fundamentado em lugares ou objetos sagrados e modismos da música evangélica. É importante a gente estar atento a isso. E o que seria adoração, então? De acordo com o versículo 22 e versículo 23, a palavra que a gente traduz por adoração, ela pode significar literalmente beijar, como alguém que se ajoelha e beija os pés de uma estátua.
é um ato de reverência, de rendição, de prostração, ou seja, eu sou menor do que você, certo? Mas ela pode significar também a palavra que a gente... Porque é mais de uma palavra, né, que a gente pode traduzir por adorar. Uma delas que significa literalmente beijar, que pode ser aplicada para reverência, rendição, prostração. A outra, servir, né, como uma dedicação, como algo que é feito para atender alguém, ou como serviço público, né? E aí que a gente até traduz hoje em dia por liturgia, né? Translitera, perdão, em que há um tempo atrás, né, nos dias do Novo Testamento, era comum que as pessoas elas fossem servir no início da igreja protestante, principalmente o protestantismo magisterial era assim, né? Porque não foram os primeiros protestantes que defenderam separação de igreja e Estado. Então era muito comum que o religioso ele fosse, de certa forma, um servidor público, né? E aí nisso essa palavra ela era aplicada, né, na adoração também, né, nos textos do Novo Testamento. Então a gente vê que assim a adoração é muito mais do que as coisas que a gente pensa que é, e a adoração não é algumas coisas que é muito comum ficar na cabeça das pessoas. Então, como aquele caso, eu posso ficar de pé e não adorar, eu posso dobrar o joelho e não adorar, eu posso erguer minhas mãos e não adorar, eu posso cantar bonito e não adorar, eu posso tocar bem e não adorar, eu posso estar no templo e não adorar, certo? Porque adorar tem a ver com reverência, rendição, prostração, serviço, e muitas vezes eu não estou fazendo isso. Muitas vezes eu estou apenas fazendo algo que eu gosto, algo que eu curto, e não necessariamente algo para Deus, porque eu reconheço a sua grandeza, porque eu reconheço que ele tem todo o poder, porque eu reconheço que nada que eu faça pode, de alguma forma, atender às exigências desse ser perfeito, né? Então, é mais ou menos por aí. E, continuando a nossa fala aqui, né, como é a verdadeira adoração? De acordo com João 4:24, a gente verifica, né, que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, a gente tem que estar na mesma dimensão, a gente tem que estar na mesma frequência. Se Deus é espírito, aqueles que o adoram, aqueles que dizem que lhe adoram, aqueles que se autoproclamam adoradores, eles precisam fazer isso em espírito e em verdade. E o que seria em espírito e em verdade? Bem, eu entendo que em espírito seria na dimensão e no poder do espírito. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele vai fazer algo no poder de Deus, não é na sua capacidade. É como, por exemplo, eu posso estudar para pregar, mas eu não tenho como transformar a minha pregação em voz de Deus. Eu posso ensaiar para cantar, eu posso cantar e tocar as emoções das pessoas, mas daí a essas pessoas serem transformadas, visitadas por Deus, isso eu não posso fazer. Então, eu e você não temos capacidade para adorar a Deus verdadeiramente se não for no poder do Espírito. Porque senão a dança é balé, a voz do coro é pó, certo? Então, se a gente não estiver cantando ali de coração, com o coração quebrantado, né, não adianta nada. É como se fosse entulho, lixo, mais nada. As pessoas vão bater palma, as pessoas vão ficar impressionadas, mas Deus não estava nem aí. Lembra? Caim pega do fruto da terra, Abel pega o melhor do melhor. Parece a mesma coisa, mas não é. E nesse caso, vamos pegar um trecho, né? Por exemplo, na palavra, né, do profeta Amós, Amós 5, versículo 23 e versículo 25, quando Deus fala: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. E aí, eu não sei se deu para perceber, do que vai adiantar um belo formato se a essência for ruim? Então, não sei se dá para você perceber, eu não me sinto confortável naquela ideia de que eu estou fazendo um negócio para Deus 100%.
Eu preciso estar sempre no som da meu Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque quanta coisa boa eu faço com uma intenção que não é muito boa, né? É uma coisa para pensar. E aí, que eu e você busquemos o bem, odiemos o mal, façamos o que é certo, deixemos o que é errado, né? Por quê? Porque eu e você precisamos perguntar para Deus o que está em nosso coração quando cantamos, não é? Quantas vezes estamos, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, em relação àquela questão, né, em que o culto ele é só no templo. Mas espera aí, e no meu dia a dia, no trabalho, em casa, na escola, né? Então, no culto é uma maravilha, mas agora, e no dia a dia? É o cheque sem fundo, é a fofoca, é a mentira, a intriga, a rebeldia, cola na prova. E aí o que acontece? É importante que as pessoas entendam que adorar precisa ser o seguinte: Senhor, vem e visita todas as áreas da minha vida, inclusive essas. Né? Que eu, por exemplo, tenho vergonha de mostrar para o senhor, mas eu acendo a luz e pode olhar toda essa sujeira e me ajuda a fazer uma faxina aqui. Até porque quem não precisa ser tratado em alguma área, certo? Então, adorar a Deus em espírito é na dimensão e no poder do espírito, mas também é uma adoração independente das circunstâncias, né? Por exemplo, no Salmo 42, versículos 10 e 11, nós vamos encontrar a seguinte citação: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí eu lembro de um louvor, né, que tocava muito na Rádio Melodia: a prova está doendo, Jesus, não é mesmo? Então, a prova está doendo, dê glória a Deus, certo? Então, se o diabo está tentando a gente, né, para ouvir reclamação, murmuração e lamentação, ele que escute o louvor a Deus, né? Por mais que nós sejamos bombardeados, que nós vejamos que estamos mais próximos do que Deus preparou para nós. E aí nisso a gente glorifica a Deus, porque os problemas sinalizam que algo não está legal na nossa vida. Vamos resolver a finança, vamos resolver o casamento, vamos cuidar mais da saúde. E aí a gente pergunta com honestidade, né? Por que certo evento sempre está acontecendo na nossa vida? O salmista, ele pergunta: por que te abates, ó minha alma? Ele faz uma investigação profunda dentro do coração dele e ele mesmo diz para si mesmo: espere em Deus, porque isso é provisório, a hora da virada vai chegar, né? Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, muitas vezes as pessoas não param para pensar, né, que algumas coisas ruins que vão acontecendo, elas servem para a gente, inclusive, aprender e amadurecer. Nossas aflições, elas dão dicas de como a gente está vivendo. Por isso que a adoração em espírito é uma adoração que ela não vai depender das circunstâncias, certo? E ela não vai depender também da emoção ou do sensorial. O cara está triste, minha alma está profundamente triste, minha alma está abatida, né? Então, independentemente da emoção e do sensorial, né, provocados pela música, pelo som do lugar, não é mesmo? Então, se a música está boa, se a música é bem tocada, se a música é bem cantada, isso mexe com a nossa emoção. Mas para isso não precisa ser culto, pode ser um rádio tocando. A ideia aqui é que eu não dependa da emoção e do sensorial para adorar a Deus, né? Ou pela palavra do orador, né? Tem aquele orador que ele fala e cativa a gente, tem aquele orador que fala e prende a nossa atenção, tem aquele orador que fala e a gente volta para casa mais para cima, né? Mas eu não posso depender disso para adorar a Deus. Ou o ambiente, né? Se o ambiente está climatizado, não está nem muito frio, não está nem muito calor, né? Então está aquele clima gostoso. Só que assim, adorar a Deus não é uma ação que depende da minha emoção, mas adorar a Deus é o meu ato de reconhecer o quanto Deus é grande. É o meu ato de reconhecer a grandeza de Deus. É o meu ato de perceber que existe alguém maior do que as minhas lutas, alguém maior do que
a vida que eu estou passando, alguém por quem vale a pena eu abrir mão de tudo, saúde, vida, família, ministério, qualquer coisa, né? É aquela questão de assim, olha, eu peguei minha juventude, sacrifiquei no teu altar, peguei o meu dinheiro, sacrifiquei no meu altar, peguei tudo que eu tinha e sacrifiquei no teu altar. Por quê? Porque a tua graça vale mais do que a minha própria vida. Então, adoração tem muito mais a ver com atitude do que necessariamente sentimento, certo? Atos 16, versículo 25, fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu fico pensando, né? Você consegue imaginar alguém preso, espancado? Não é preso e espancado porque roubou, porque matou. É preso e espancado porque fez a obra de Deus. Né? Você consegue imaginar alguém que está passando por isso? Né? Eles poderiam estar murmurando. Será que, por exemplo, aquele ambiente ali estimulava aquele pessoal a adorar? Eu fico imaginando, porque aquela prisão não devia ter direitos humanos, né? Então imagina, você tá ali preso, acorrentado, será que alguém soltava você para ir ao banheiro? Imagina, de repente, defeca, urina, aí mistura o sal do suor com a ferida, a inflamação, infecção, rato passando, e os caras estão lá celebrando a grandeza de Deus. Então, é claro que é bom a gente pensar, né? Que assim, a música, ela vai afetar o lado direito do nosso cérebro, o lado das emoções, né? Mas eu não posso depender disso, certo? Se você ouvir uma sequência, né, de acordes num tom maior, uma música ritmada, vai ser uma sensação. Se você ouvir uma sequência em tom menor e mais lenta, vai ser uma outra sensação. Então, a música ela pode mexer com a nossa alegria, pode mexer com a nossa melancolia, com o nosso medo, por exemplo. Eu assisti anteontem o filme baseado no livro de George Orwell, né, o 1984, e eu confesso para você que ouvindo o instrumental do filme dava medo, né? E assim, são coisas que acontecem. Às vezes nós estamos atribuindo a Deus algo que não é espiritual, é psicológico, né? É físico, é químico. A iluminação, né, vai influenciar, a temperatura, né? Essas coisas influenciam, mas a revelação bíblica, ela é espiritual. E ela vai passar, claro, pelos sentidos, ela vai influenciar o nosso pensamento e vai influenciar a nossa vida. Então, eu e você não podemos depender da fala do pregador, eu e você não podemos depender, né, da velocidade que ele fala, da intensidade que ele usa, da entonação da palavra. Não, a gente não tem que ficar pensando nisso. O camarada ele pode ser um cara que lê mal, o gago, né, que não tem muita profundidade, mas está explicando o versículo bíblico. E eu vou meditar no versículo bíblico e aquilo vai abençoar a minha vida. Por quê? Porque eu não estou querendo saber do pregador, eu estou querendo saber da pregação. Eu estou querendo saber o que o texto diz e não como ele apresenta o texto para mim, certo? Então, tudo bem, eu até entendo quem quer sentir um arrepio, né? Eu até entendo isso, né? E agora, eu e você... por exemplo, muito mais do que uma sensação gostosa, nós precisamos de poder para pregar o evangelho, para viver em santidade, para perdoar o irmão, e essas coisas, né? Quem está só buscando sensação não quer saber. Mas aí é problema de cada um, né? Cada um com a sua situação. Eu até entendo, por exemplo, pô, legal, eu não tenho nada contra alguém rir no culto, não tenho nada contra chorar no culto, mas eu não estou indo para rir. Eu não estou indo para chorar, eu estou indo para ser mais parecido com Jesus. E a minha igreja vai me ajudar naquele momento de culto. Isso, para mim, que é importante, né? Então, as sensações, elas podem ser consequências, mas não a nossa busca. Então, circunstâncias, né? A questão, por exemplo, de se basear nas circunstâncias, de se basear na emoção, de se basear no sensorial, né? Isso não pode nos controlar, muito menos os rituais, né? Então, por exemplo, tem aquele que gosta de aplaudir ao Senhor, né? Como alguém que homenageia alguém. Tem outro que não gosta, né? Só que é o seguinte... por exemplo, eu bato palma para minhas crianças quando elas fazem uma apresentação no culto, mas eu não bato palmas em louvor e exaltação a Deus. E agora? Né? Então eu pergunto, onde a Bíblia diz que é proibido bater palma? Né? Na hora que o meu time faz gol, eu gol!
uou! Na hora que o irmão é curado do câncer, ele termina o testemunho, se eu falar aleluia, que isso, né? Só que em contrapartida tem a outra ditadura, né? Então tem gente que diz que eu tenho que fazer. Enquanto tem lugares que eu não posso, tem lugares que eu sou obrigado, né? Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, por exemplo, quem gosta de aplaudir está adorando, né? Mas quem tem dificuldade de aplaudir, até porque tem uma formação, uma cultura de que não podia, não é mesmo? Então, eu, por exemplo, sou de um tempo que dançar na igreja era absurdo. Então, eu não tenho facilidade de dançar, né? Por exemplo, fazer uma coreografia na igreja. Mas agora, aquelas meninas que estão lá não passaram pela minha desconstrução cultural quando eu entrei na igreja, né? Porque eu sou de uma época que quando a gente entrava na igreja, a gente entrava num outro século. Aí, no caso, essa menina hoje, ela não passou pelo que eu passei. Então, para ela, dançar é a coisa mais natural do mundo. Mas para mim não é. E eu preciso ter esse discernimento, né? Para não descarregar nela uma questão que é particular minha. Entende? Então, por exemplo, caso você faça ou caso você não faça, fique de pé, não fique, dobre o joelho, não dobre, bate palma, não bate, levanta a mão, não levanta, né? Que você se esforce para não rotular o irmão, né? Que não faz igual a você e que você não o constranja a fazer, né? Então, porque o que acontece? A gente não pode dizer que uma adoração é falsa ou é verdadeira sem estar no coração de ninguém. A gente pode falar da nossa, certo? Então, por exemplo, o fato de um irmão não gritar aleluia não quer dizer que ele não está feliz e abençoado com a mensagem. Mas o fato também dele gritar aleluia não quer dizer que ele é carnal ou é exibido, ou tem um problema psicológico. Então, é importante que, assim, olha, o que não gosta de aplauso, né, deveria ter o mesmo tipo de respeito. Se é que a comunhão com o irmão que gosta, né, é mais importante do que os rituais condicionados por nossa cultura ou pela cultura dos missionários que trouxeram junto com o evangelho a sua bagagem cultural, que não é a nossa. Somos brasileiros, né? Por exemplo, se a reforma protestante acontecesse na América, né, salvo a questão anacrônica aqui, peço licença para isso, mas assim, o Deus, né, da teologia brasileira seria um Deus de festa, entende? O Jesus, por exemplo, né, se andasse pelas ruas do Brasil, estaria subindo morro de jeans e tênis e botando aquelas crianças com o nariz escorrendo no colo para contar, né, sobre a vida abundante. E agora, por exemplo, eu entendo, né, que assim, o protestantismo nasce na Europa, é um outro contexto, é um país frio, é uma outra época, eles estão vindo da Idade Média, é diferente, né? Então não dá para comparar a Idade Média, não dá para comparar isso com o primeiro século, não dá para comparar isso com os Estados Unidos, que trazem, através dos missionários, o trabalho para cá, junto com a sua bagagem cultural. Não, nós somos brasileiros, temos a nossa brasilidade, temos o nosso jeito, né? E a gente precisa respeitar isso, né? Até porque a gente, quando vai para a China, para a Índia ou para tudo quanto é lugar, a gente não tem que aprender a respeitar a cultura do outro, né? Então, é importante que eu e você possamos estar atentos a isso e não podemos depender dos rituais para adorar a Deus, até porque esses rituais não passam de expressões que podem ser verdadeiras ou falsas. Lembra do buquê de rosas? Sustentados por preconceito, que é uma atitude, por estereótipos, né? Que tem a ver com a nossa cognição. Ah lá, fulano é carnal, fulano é espiritual, fulano é não sei o que lá, né? E por discriminação, né? É o comportamento do outro. Ih, esse irmão não sei não, esse irmão aí, não sei o que, não sei o que lá e tal. Então, geralmente, os nossos rituais, eles são limitados ao que achamos certo ou errado, em vez de estarem conformes ao que Deus quer, uma adoração em espírito e em verdade, né? E aí, como a gente adora em espírito e em verdade? Em espírito, nós falamos aqui que é no poder do espírito, né? E na dimensão do espírito, independente das circunstâncias, independente da emoção e do sensorial, independente dos rituais. E como adorar? Em verdade, com ética, além da estética. Por exemplo, se você pegar Isaías, capítulo 1, versículo 17, não vou ler aqui porque não vai dar tempo, mas se você puder, já anota aí e marca. Isaías 1, versículo 11 a 17. Você vai verificar o desprezo de Deus pelo culto de pessoas hipócritas, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas não são o que dizem, né? Elas não são o que dizem ser e nem fazem o que dizem fazer. Elas mentem na adoração.
É como aquele cara que canta Tudo Entregarei, mas ele, em vez de ser dizimista, ele compra um tênis caro, né? Ele compra um tênis de R$ 1.000, mas não é dizimista, e canta Tudo Entregarei. É mais ou menos assim. Eu não estou falando que a gente vai corresponder a tudo que a gente canta, né? Se tem uma música que me incomodava de cantar, era aquela da comunidade da Vila da Penha. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Quem sou eu para louvar a Deus conforme a justiça dele? Mas eu cantava, mas Deus sabia que eu sabia, né, que era um jeito poético de dizer o quanto eu amava, mas não que eu conseguia, né? Ou então, né, uma família sem qualquer falsidade, vivendo compromisso, né? Então, ou seja, por exemplo, a gente sabe que não é, mas está perseguindo. Agora, por exemplo, tem pessoas que, como a oração do fariseu e do publicano, tem aquela pessoa que ora de si para si, ela acha mesmo que ela é alguma coisa. Ela se acha melhor do que o cara que bebe cachaça, se acha melhor do que o irmão que caiu em adultério, ela se acha melhor do que o irmão fulano de tal, e aí ela não consegue se quebrantar diante de Deus. Então, eu preciso, se é para adorar em verdade, ética além da estética. Senhor, eu não sou digno nem de levantar a cabeça, eu bato aqui no peito. Entende? Eu não mereço ser um pastor, eu não mereço estar aqui sentado nessa reunião com os meus irmãos. Eu mereci o inferno. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu favor por mim. Né? Então, Deus ele está ali em Isaías capítulo 1, desprezando aquele culto. Né? E por quê? Porque a nossa adoração não pode ser limitada a cultos no templo, a música, a glórias e aleluias. Não, mas a nossa adoração deve ser reflexo de atitudes de um verdadeiro adorador. E além de ética, né, ética além da estética, essência além da aparência. Né? Eu falei aqui sobre a situação, né, de Davi, né, e de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12 a 15. Ana escandaliza Davi na contrição. Né? Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 20, né, Davi, ele escandaliza Mical na celebração. Então, é importante assim, olha, meu querido irmão, minha querida irmã, viva adorando a Deus na sua vida conjugal, né, no mercado de trabalho, na conversa com as pessoas, quando elas vierem falar mal de alguém. Fulano, fala com Beltrano. Adore a Deus nessas horas também, né? Em todos os momentos, e não apenas na reunião do templo, certo? E além disso, é uma adoração sincera, muito além do ritual. Adorar em verdade é adorar verdadeiramente. Aquela mulher pecadora, em Lucas 7, versículo 36 a 43, ela chega ali, né, na sua sinceridade, e começa a chorar e passa os cabelos nos pés de Jesus, mas o anfitrião, que parecia ser impecável, estava julgando Jesus, julgando a mulher, se achando melhor do que a mulher e até se achando melhor do que Jesus. E se bobear, devia estar pensando maldade daquela mulher beijando, chorando e passando o cabelo no pé de Jesus. Então, não sei se dá para perceber que eu e você precisamos ficar atentos. Deus quer de nós uma adoração espiritual e verdadeira, né? E Felipe, o próximo passo, por favor. A gente já está perto de terminar. Então, tentando aplicar aqui o nosso papo, né? Que Deus nos ache fazendo uso das palavras e dos gestos sem cristalizá-los. Algo que é útil hoje pode não ser útil amanhã, né? Então, a verdadeira adoração é a saudade do encontro e o desejo da entrega. Certo? Lembra, a corça, quando ela tem um anseio pela água, é aquela saudade. Já viu você quando está com sede? E aí você só escuta o barulho da água entornando no copo? É aquela saudade. A saudade de um encontro que você já teve, quando você tinha bebido a água. Você sabe como é sentir a água na boca, certo? Então, aí nisso, a saudade daquele encontro. E a saudade daquele encontro te faz desejar, né? E esse desejo te leva à entrega. Infelizmente, tem gente que canaliza isso para o homem, para a mulher, para o time, para o partido, para a ciência, para o ministério, para a denominação, para o púlpito, para o domingo à noite, mas não canaliza isso para Deus. É triste, né? Mas, assim, eu sou do pensamento, como diz Oscar Wilde, né? Todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. O próximo tópico, né, diz para a gente o seguinte, que Deus nos ache independentes dos lugares e das emoções para adorar. Porque a verdadeira adoração não depende do onde,
mas depende do como. A questão não é onde. Paulo e Silas na prisão. Você, de repente, está lá no pico do Morro do Morcego Seco. Ou então, de repente, você está naquele barraquinho, naquela casa de estuque. Você está ali naquele chão batido, cheio de mosquito em cima de você. Mas Deus vem de um modo tremendo e você sente a presença de Deus e você quer ficar ali. Como, de repente, você pode estar num templo aconchegante. A arquitetura é belíssima. Você pode estar naquela bancada nova, aquele som agradável, mas você sabe que não tem vida ali. Você sabe que você não está ali para cumprir o teu ministério. Você sabe que assim, aquilo ali é muito bonito, mas você sabe que você não está adorando de verdade. Então, percebe a diferença? A questão é o como, não o onde. O próximo tópico, vamos lá. Que Deus nos ache livres, embora conscientes dos rituais condicionados. Os rituais são condicionados. É tudo uma questão de cultura. Se nós fôssemos evangelizados pelos africanos, nosso culto seria diferente. Nós fomos evangelizados pelos americanos brancos, porque se fossem os americanos das igrejas negras, seríamos diferentes também. Então percebe que essas coisas elas são condicionadas, são culturais. Evangelho é evangelho, cultura é cultura. O evangelho ele pode transformar a cultura, mas o evangelho não é a cultura. Então a gente não pode misturar as coisas, certo? É importante a gente ficar muito, mas muito atento a isso mesmo. Por último, eu gostaria de encerrar dizendo, né, que Deus nos ache numa verdadeira adoração 24 horas por 7 dias, pondo em prática uma dedicação integral e exclusiva a Ele.